Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje está aqui o pastor Fabiano, da comunidade cristã de Umuarama. Pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí de estar nesse bate-papo com a gente. Obrigado, Joel, obrigado a todos os queridos aí que estão aí conectados aí no seu canal. Legal, bacana. Pastor, hoje você então está em Umuarama, você está pastoreando, é o pastor principal. Como que é hoje o seu dia? Sim, hoje eu sou pastor, né? Graças a Deus aí há 20 anos, né? Que eu fui chamado pelo Senhor e tô aí no ministério, né? Eu fiquei 8 anos servindo uma comunidade em Bandeirantes, aqui no interior do Paraná. E já fazem 12 anos que eu vim para Umuarama, né, que nós começamos a comunidade cristã aqui em Umuarama, né? Então já são 12 anos aqui, né, trabalhando. Eu sou pastor presidente, né? Nós temos um presbitério local, né, formado aí com um grupo de 6 casais de pastores, né? Do qual eu sou o pastor presidente. Legal. E esse presbitério é só da igreja de vocês? Isso é, as comunidades elas têm essa características, assim, muitas delas, né? Que a forma de governo delas é local, né? Embora a gente entenda que é importante você ter uma cobertura, né? A gente não anda sozinho, né? A gente tem um pastor que nos cobre, né? Que é o pastor Arão Henrique Xavier, da comunidade cristã de Sertãozinho, em São Paulo, né? Juntamente com a sua esposa. E a gente tem esse feedback com ele, a gente, né, sempre tá conectado, ele vem para cá, ele abençoa a nossa vida, né? Então a gente entende isso, que o pastor precisa ser pastoreado também, né? Então isso é muito importante para a vida do pastor local, né? Bacana. E aqui em Umuarama você falou que está uns 4 anos já? Não, são 12 anos. 12 anos em Umuarama. 12 anos aqui nessa terra abençoada, né? Umuarama é uma... Quando Deus me deu uma palavra para vir para cá, Ele disse que essa terra era a terra que mana leite e mel, né? Para nós. Legal. Então eu entendi que esse lugar é um lugar abençoado, né? E foi muito incrível a forma como que Deus nos trouxe para cá, né? Eu e minha esposa, né, ela estava grávida do nosso segundo filho, né? Porque o primeiro a gente havia perdido, era uma menina, né? E aí ela estava grávida e a gente estava com toda aquela situação assim de, né, tinha já perdido uma criança, né? Uma gravidez bem delicada. E quando nós viemos para cá, ela estava grávida e nós viemos assim, com a cara e com a coragem, né? A gente tinha uma palavra e a gente colocou todas as nossas coisas no caminhão e viemos com a cara e com a coragem. Nós nunca tínhamos entrado aqui, né? Aos olhos naturais era uma loucura, né? Quando nós viemos para cá. Eu tinha um amigo que tinha começado uma célula aqui, né? Com 7 pessoas. Esse pastor foi o pastor que cuidou da gente por um tempo. Ele era de Cianorte, né? O pastor Bruno. E ele tinha um trabalho aqui, né, tinha uma célula aqui, né, na Unipar, porque Umuarama, uma das características da cidade de Umuarama é que é uma cidade universitária, né? E ele morava em Cianorte e vinha para cá estudar. Um rapaz chamado Ducino Bondiorno. Ducino, toda vez que eu vejo ele, eu faço questão de honrar ele, né? Porque eu falo que a igreja aqui começou com ele, né? Ele hoje é um levita, ele é um músico ali, ajuda ali uma comunidade em Cianorte, a comunidade Vinho Novo, né? De Cianorte. Então, assim, a gente tem uma conexão bem legal. E começou com ele, né? Ele ganhou uma turminha aqui que nem de Umuarama era. E dali começou. Aí o pastor Bruno, na época, começou a dar um suporte aqui. Uma vez por mês vinha fazer um culto aqui num salão de um hotel aqui da cidade, né? E começou. A igreja começou a tomar forma e aí, né, houve o convite para a gente vir. A gente não conhecia ninguém, só conhecia o pastor que fez essa conexão. E nós viemos, eu e minha esposa, né? E o meu filho na barriga dela. E viemos debaixo de uma forte convicção de que Deus estava na frente, né? E foi muito especial. A gente nunca tinha entrado em Umuarama e eu falo assim que eu entrei para morar, né? Colocamos as coisas no caminhão e entramos e aqui nós amamos a cidade, amamos o lugar, amamos as pessoas
E esse tem sido o nosso lugar até hoje. São 12 anos, né? Graças a Deus, e Deus tem nos feito muito bem aqui na cidade, tem nos abençoado tanto. Pastor, você comentou que quando vocês vieram para cá foi com a cara e a coragem. E por quê? É porque assim, eu fiquei 8 anos servindo um ministério, né? Ministério apostólico chamado Comunidade Apostólica Jesus Pão da Vida, né? E eu fiquei 8 anos sendo um pastor auxiliar, ajudando o pastor, né, nos submetendo. E chegou um momento assim que eu falo assim, Deus começou a largar a nossa visão, a nossa mentalidade, né? Deus tinha me dado algumas palavras que eu não ia ficar muito tempo onde eu estava, né? E chegou um momento assim que, na verdade, eu estava quase desistindo da vida ministerial, né? Eu estava quase desistindo da vida ministerial para começar uma vida, né, um trabalho secular, servindo a Deus, porque, né, independente se eu ia estar dentro trabalhando na igreja ou não, né, o meu relacionamento com Deus eu ia continuar da mesma maneira, né? Mas eu falo como que é importante você ter alguém com você ter uma esposa, cara, que entende o seu chamado, que entende, né, o propósito de Deus, como aconteceu com a minha esposa, a pastora Camila, né? Num momento assim chave da minha vida, né? Quando eu estava pensando em desistir do ministério mesmo e começar uma vida secular, sair do trabalho que eu tinha na igreja e começar a trabalhar, né? Eu já estava até arrumando um trabalho. E ela falou, não, amor, você não vai sair do teu chamado, você não vai... Isso era no final do ano de 2009 para o ano de 2010, né? E aí eu falo que ela me ajudou a me segurar, né? Ela falou, não, amor, você não vai para a vida secular, você vai continuar, eu vou te ajudar, nós vamos ficar juntos. E eu falo assim que isso me sustentou, né? Para que eu não desistisse, porque a pessoa falar, Joel, qualquer líder, né, falar que nunca pensou em desistir, ele vai mentir, né? Porque a gente passa tanta luta, tanta aprovação, tanta situação, né? Porque daí você fica pensando, poxa, eu não preciso disso, né? Eu posso me virar, eu posso viver a minha vida, eu posso... E o que te fez pensar nisso? Não, o que me fez pensar nisso foi você fala essa questão de sair do ministério. De sair do ministério, foi assim, foi um acúmulo de situações, né? Um acúmulo de situações, uma liderança, né, que eu não julgo o pastor na época, eu falo assim, ele andava na luz que ele tinha, né? Inclusive, esse pastor foi um grande mentor para mim, né? Muitas coisas que eu aprendi, né, foi através da vida dele, que foi uma bênção. Infelizmente, esse ano ele veio a falecer, né? O Covid vitimou ele, né? Ficou mais de 70 dias internado e, infelizmente, veio a falecer agora no mês de julho, né? Claro que, né, tem toda um desenrolar das situações, da história, né? Foram vários anos ali, né? Me submetendo. Você acha que naquele momento você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o homem? Olha, pode até ser, cara, pode até ser, porque assim, foi acontecendo várias situações que eu fui me desgostando, entendeu? Eu fui me desgostando, né, porque as pessoas sempre olhavam para mim e falavam assim, puxa, o pastor Fabiano é um servo, né, e eu sempre tive isso no meu coração, de servir, né? Mas chegou um momento assim, cara, que estava insustentável. Sabe? Aí eu quis agir do meu jeito, que foi a forma como, né, eu tenho um irmão que trabalha na área de telefone, né, na região de Londrina, e eu já tinha me movido com ele para arrumar um serviço. Falei, cara, se eu precisar de um serviço, você me arruma, né? Entendi. Ele falou, não, cara, o serviço está certo, né? Mas por quê? Até ele, né, tava assim, né, porque a família sabia do meu chamado, né? Então, assim, até eles estavam, né? Mas por que você está pensando em sair? O que aconteceu, né? Eu tinha pensado em desistir, né? E na verdade é um acúmulo de coisas, né? Situações que foram acontecendo e que me levaram a pensar em desistir. Mas eu falo, graças a Deus que Deus não permitiu, né? Deus me abriu uma porta, acho que foi no
o último minuto do segundo tempo, né? Deus abriu uma porta e a hora que abriu essa porta eu falei, cara, é a minha oportunidade, eu não posso perder. Que foi quando abriu essa oportunidade de vir para o Moarama, né? Entendi. A gente tinha bastante, esse pastor, na verdade ele era, que abriu a oportunidade para mim, que ele era sobrinho desse pastor, que era o meu pastor na época, né? Ah, legal. A gente tinha uma ligação, que na época eu tinha até morado na casa dele, quando eu era solteiro, né? Ele me acolheu na casa dele por 2 anos, né? Então foi uma pessoa, assim, importante na minha vida, né? Que foi o pastor Bruno. E por conta disso, né? A gente acabou se desvinculando lá da igreja, lá de Bandeirantes, e se vinculando aqui e começando o trabalho aqui, que era essa célula aí, que a gente chama de célula, né? Com 7 irmãos, né? Entendi. Pastor, e como que funciona essa questão do início ali, que você veio para cá, não tinha uma igreja, ela não tinha arrecadação, né? Como que funciona a sua parte financeira? Eu falo assim, cara, Deus provou tanto a minha vida, assim, porque quando eu comecei minha vida ministerial, né, em 2002, que eu saí de um trabalho que eu ganhava muito bem na época, né, para ir para o ministério, né, eu sempre falo isso, eu não tô no ministério porque me faltou opção na vida, né? Tem muita gente que acha que falta opção pro cara, o cara virou pastor. Virou pastor porque não teve opção. Na verdade, a pessoa só se torna um pastor quando ela renuncia a vida dela, né? Então o chamado, ele é isso. Deus, se você olhar nas escrituras, você vai ver que nenhuma das pessoas que Deus chamou alguém parado. Ele nunca chamou ninguém parado. Ele sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Né? Ele sempre chamou alguém que estava trabalhando, que estava, né, ralando. E esse foi o meu caso também. Né? Então, nesse chamado que eu tive, né? E quando eu disse sim para Deus, eu saí da vida secular, né? E fui para o ministério. Foi um choque de realidade, né? Mas eu era solteiro na época, eu podia me virar, porque eu era sozinho, então eu podia me virar. E para mim o abrir mão foi muito importante naquele tempo. Entendi, legal. Então você foi pro seminário? Então, o que acontece, né, cara? Eu fiz escola de missões, né? Fiz escola de missões da Jocum quando eu comecei minha vida ministerial. E fiz um curso intensivo, né, um básico de teologia lá em Trindade, no estado de Goiás, né, em 2003. Então, do ano de 2002, né, para frente, eu comecei a minha vida ministerial. Aí eu fui me ferramentalizando, fui buscando, né? Mas eu não tenho um curso teológico, assim, não. Eu sou formado em teologia, eu não tenho essa formação. Né? Fui formado no rala mesmo, né? na labuta mesmo, cuidando de pessoas, né? Atendendo vidas e aprendendo. Eu falo assim, a gente nunca para de aprender, né, Joel? Com certeza. Todo dia, né? Todo dia. Todo momento, todo dia. Legal. Então, você saiu da sua vida para ir para o ministério. Uhum. E o que aconteceu que você sentiu que aquele ministério era seu? Na verdade, assim, cara, eu sempre tive, desde criança, eu tinha 3 sonhos, né? Quando perguntava para mim, né, eu queria ser fazendeiro, caminhoneiro e pastor, né? Desde criança, era isso que estava no Normalmente a terceira é jogador de futebol, né? Eu queria ser caminhoneiro, fazendeiro e pastor, né? E o que me chamou assim muita atenção foi que eu fui, graças a Deus, eu fui abençoado de nascer num lar cristão, né? Amém. Num lar cristão, e meus avós, né? Eu fui criado com os meus avós, minha mãe e meus pais são separados, né? E aí meus avós, eles sempre foram muito de estar na igreja. Minha avó era superintendente de escola dominical, né? Da igreja presbiteriana do Brasil, ali de Fênix, né? Uhum. Então a igreja ali de Fênix hoje tem mais de 60 anos, é uma igreja que nasceu na sala da nossa casa, né? Então a gente foi criado dentro da igreja, mas infelizmente assim, ser criado dentro da igreja não significa que você é um cristão, né? Porque a gente fala assim que Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Não adianta seus pais serem cristãos e você
né, tomar uma posição, se você não tomar uma posição, né? Então, por muito tempo eu fui um crente convencido, né? Mas não convertido. Mas com 18 anos eu tomei uma postura com Jesus e foi onde eu tomei a decisão de servir a Deus. Aí eu fui fazer uma escola de missões, né? Na verdade, eu me converti num acampamento, de verdade, né? Num acampamento chamado Team Missions, que era um acampamento de uma igreja, da Igreja Batista Filadélfia de Porto Velho, Rondônia, né? Na época eu morava lá e eu tinha um problema nessa época, eu era usuário de drogas, né? Tava aquela vida maluca. E aí minha mãe falou, filho, você não quer ir lá fazer o retiro, né? Só que o acampamento, cara, era um acampamento de 40 dias. Nossa. Eu falei, meu Deus, mas que acampamento doido é esse, né? Porque a gente era acostumado ali da igreja 3 dias, né? Uhum. E aí 40 dias, cara, era o acampamento. Falei, mas 40 dias é muito tempo. E aí minha mãe, né? E eu já dando muito desgosto para a família, para os meus pais. Eu falei, cara, eu vou nesse acampamento. E esse acampamento foi o que, assim, foi o tempo que Deus me salvou, né? Aí eu saí desse acampamento, assim, já uma outra pessoa. Ficou os 40 dias? Fiquei os 40 dias, não usei drogas mais a partir de então, né? Isso foi no ano de 1999, né? Do final de 98 para o ano de 99. E foi assim um começo do meu chamado, né? Então ali foi ativado muito em mim essa questão de missões. Então eu saí de lá, fui fazer a Jocum, fiquei 6 meses na Jocum de Porto Velho fazendo a ETED, né? E ali eu tive esse contato com pessoas que tinham chamado. E aí um dia Deus falou comigo através de uma palavra que está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, se não me engano, versículo 3, né, que Deus, porque lá era uma base da Jocum que trabalha muito com transcultural, com culturas indígenas, né, culturas ribeirinhas, culturas de fora, né, outras nações. Então, assim, o cara, para ele para fora, ele vai ali se ferramentalizar ali naquela base, né? E eu tinha muita dúvida, né? Puxa, o que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? Será que eu vou pregar o evangelho em tribo? Será que eu vou para fora do Brasil? Como é que vai ser, né? E um dia Deus falou muito claro comigo, porque tem um texto ali em Ezequiel que fala assim, né? Tu não és enviado a um povo de estranha fala, mas és enviado à casa de Israel, um povo rebelde. Né? Então, quando eu tive contato com essa palavra, eu tive confirmação de que o meu chamado era pastoral, de que o meu chamado não era um chamado transcultural, que o meu chamado não era um chamado para fora, né, para ir em outras nações e nem para as tribos indígenas, mas que o meu chamado era para a igreja. Era para o povo de Israel. E nós entendemos que o povo de Israel é o povo cristão, é o povo de Deus. Né? E a partir de então eu tirei do meu coração esse negócio de missão transcultural, né? E comecei a me dedicar a uma vida ministerial, a abrir mão das coisas para viver, né, em função do ministério, em função da igreja. E quando você dá o passo, né, Joel, Deus começa a abrir o leque. Né? Então, assim, você dá um passo e Deus começa a abrir as portas, Ele começa a te conectar com as pessoas. Né? Então, o chamado, ele acontece aí. Ele acontece quando você obedece a Deus. Né? E Deus não te mostra muita coisa. Né? Deus te mostra ali os passos que você tem que dar e você vai dando. E conforme você vai dando, né, Ele vai mostrando os próximos passos. Né? Como Deus falou com Abraão. Deus chegou a Abraão em Gênesis 12, 1, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus só falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Eu vou te mostrar no caminho que você vai fazer. E assim aconteceu, né? E graças a Deus, estamos aí. Pastor, mas ali você nasceu num lar evangélico e você voltou, né? Se converteu verdadeiramente com 18 anos. Essa parte que você esteve fora da igreja, foi por alguma coisa relacionada com o seu pai e a sua mãe? Joel, eu na verdade, assim, eu fui um cara assim muito introvertido, assim, cara, né? Eu era muito de ficar na minha, eu sofri muito bullying, né?
Hoje eu entendo que é bullying, mas eu falo que fui um sobrevivente, né? Na nossa época não tinha bullying, né? Mas o que Nossa eles época faziam? todo mundo xingava, cara, um ao outro. Sim, né? sim. Eu xingava narizudo, barrigudo. Eu a vida inteira as pessoas me chamavam de gordo, né? Gordo, gordinho, gordo, gordinho, né? Aí quando nós morávamos no interior aqui do Paraná, em Fênix, aqui perto de Camorão, Legal, aham. né? E aí todo mundo conhecia a gente, era gordo, gordinho, né? Então na escola você apanhava, né? E a gente, por ser crente, às vezes você não fazia nada e apanhava. Aí depois que você começa a ser revoltado, aí você começa a brigar também, né? Aí quando nós fomos embora para Londrina, aí lá em Londrina já era diferente. Aí me arrumaram um apelido pior ainda. Os caras me chamavam de gnomo. Aí eu falo, quando me chamava de gnomo, eu falo que o capeta entrava em mim. Aí virava a chave, daí eu desgraçava mesmo, né? Então eu fiquei muito revoltado, cara. E eu sempre fui um cara muito curioso, né? Muito curioso. Então, assim, eu tinha essa, né, a falta do... Eu falo assim que a questão paterna me fez falta, né? Embora Deus... Toda a história da minha vida ele colocou pessoas que assumiram essa figura para mim, né? Que foi meu avô, que faleceu em 2015. Legal. Né? Meu avô foi meu pai, né? E Deus sempre colocou as pessoas assim certas no momento da minha vida. Mas eu tive muita ilusão em relação ao meu pai, porque eu achava que meu pai ia vir, que meu pai, né, eu, com 12, 13 anos, que meu pai ia vir, que ele ia vir me dar uma motona, que nós ia pro shopping, que nós ia... Sabe, eu tinha uma ilusão, né? E aí, um belo dia, minha mãe e meu pai, porque a nossa história é um pouco... A nossa história é bem interessante, cara. Minha mãe e meu pai ficaram separados por 12 anos. Depois de 12 anos separados, eles decidiram voltar, né? E aí, quando eles decidiram voltar, eu já tinha 14 anos, né? Meu irmão tinha 15, nós somos em dois. E nós morávamos em Londrina na época, né? Por telefone, meu pai e minha mãe decidiram voltar. Nossa. E aí nós pegamos todas as coisas que nós tínhamos, né? E fomos para Rondônia, né? Andamos aí 3.500 quilômetros para ir lá para Rondônia. E quando nós chegamos lá, aí a realidade era que o meu pai não era nada do que eu pensava, né? Que meu pai era alcoólatra, ele tinha um problema sério em relação ao álcool, foi o que tinha separado ele da minha mãe a primeira vez, né? E ele não tinha mudado isso aí, né? Então, meu pai ele tinha esse problema com álcool. E foi assim, onde foi gerando muitas coisas, né? Muita revolta, eu fui muito rebelde, né? Com os meus pais, eu fui desobediente, fui um cara assim muito ruim, né? Eu falo, né? Pela criação que eu tive, eu fiz escolhas e fiz muitas escolhas erradas, né? Uma delas foi escolher um caminho de drogas, né? De rebeldia. Eu gostava de rock and roll e eu gosto até hoje de rock and roll, né? Mas eu peguei uma linha do rock, aquela linha, né, de uma linha trash, uma linha rebelde, uma coisa muito muito ruim, né? Não parece, né, que gosta de rock and roll. Eu gosto. Não parece, mas eu gosto. Eu gosto de um bom heavy metal, né? Nossa. Do bom e velho heavy metal. Eu gosto. Mas assim, então assim, cara, isso foi moldando minha vida, né? Até o dia que eu tive um encontro com Deus de verdade, né? Que eu decidi realmente, né, uma vida com Cristo. E Deus foi trabalhando muito essa área na minha vida, né? De paternidade, né? E graças a Deus, assim, hoje eu tenho isso bem resolvido no meu coração. Nesse Eu amo meu momento do pai. acampamento, seu pai e sua mãe estavam juntos, então? Quando eu fui para esse acampamento, eles estavam juntos, né? Estavam juntos, né? Eles haviam descoberto que eu tinha problema com drogas, né? Eu escondi muitos anos, isso aí, uns 2 anos deles. Aí, né, o meu pai descobriu, né? Meu pai conhecia bastante gente, e essas coisas não ficam E ocultas, o que né? você usava, pastor? Usava maconha. Maconha. Mas eu usei mais maconha, né? Mas eu experimentei todas as drogas, mas o que eu fiquei por muitos anos foi maconha. E deixa doidão mesmo? Rapaz, o cara endói do cabeção, hein? Só faz besteira. Só faz bobagem, cara. Só atrapalhada, né? Uma das sensações que eu... É porque, assim, eu queria fugir da realidade, né? Na verdade, né, cara? Eu não era contente com a vida que eu tinha, né? E aí eu usava a droga para me camuflar,
né? Esquecer. Para esquecer. Então, tudo que me fizesse esquecer, às vezes não tinha maconha, mas tinha gasolina. Eu cheguei muito tempo a cheirar a gasolina para ficar doidão. Pai. Só cola que eu não cheirei, né? Eu Ainda bem assim, que não é nessa época a gasolina, né? Senão então, não teria como tá com o preço que tá. Então, assim, foi uma vida assim, bem pregressa, né? E o diabo ele faz questão de colocar você, né, diante de pessoas que estão na vida desgraçada também, né? Então, a gente conheceu muitas pessoas em Porto Velho, lá quando a gente morou lá. Mas lá em Porto Velho foi o lugar também da minha redenção, né? Foi o lugar assim que eu conheci Jesus de uma forma que eu nunca tinha conhecido, né? Então, de fato, é o que a Bíblia fala, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Foi o que aconteceu na minha vida, né? Nessa reviravolta aí aos 18 anos que eu tive uma experiência real com Jesus. Eu entendi que eu precisava de Jesus, que eu precisava me arrepender dos meus pecados, que eu precisava nascer de novo, né? Que eu conhecia Deus de ouvir falar, mas a partir daquele momento já era uma experiência com Deus agora, né? Que legal. E aí, a partir desse momento, já conheceu sua esposa? Não, a Camila, eu conheci ela em 2003, né? Em 2002, quando eu fui para Bandeirantes, né? Eu comecei minha chamada ministerial aí. Eu trabalhava numa empresa em Campo Verde, aqui no Mato Grosso. E aí eu conheci o pastor na época e ele ia começar uma igreja lá. E aí um dia, rapaz, eu trabalhando e Deus tinha falado comigo que eu ia trabalhar para ele, né? E eu estava esperando o momento chegar. Eu falava, Deus, quando vai ser? E eu trabalhando secularmente, né? Eu vendia material elétrico na época, numa empresa de um pastor que hoje é um pastor que é amigo meu também. E eu trabalhava e eu lembro que um dia eu falei, Deus, quando, né? Quando que vai acontecer, né? Rapaz, parece que foi uma coisa interessante. Quando eu falei isso, o telefone da empresa tocou, né? Eu fui atender. Aí a hora que eu fui atender era esse pastor, o pastor Paulo de Bandeirantes. Falou, você que é o Fabiano? Eu falei, sou o Fabiano. Ele falou, Fabiano, você quer trabalhar para o reino? Eu falei, cara, é o que eu mais quero. Aí ele falou, então é o seguinte, eu não te garanto nada. Se você quiser vir, né, as portas estão abertas aqui para você. Não posso te pagar salário. O que eu te garanto é que você vai ter um lugar para você dormir e que você vai ter comida para você comer. E vai ter muito trabalho aqui. Falei, cara, é tudo que eu quero. Né? E na hora eu falei, me dá 40 dias, que se Deus quiser, em 40 dias eu estou aí. Aí ele falou, fechou. E aí, a partir daquele momento, daí eu já me desliguei da empresa, né? Aí voltei para o Paraná, já fazia uns 5 anos que eu não vinha para o Paraná, né? Que eu já tinha subido para a região norte do Brasil. E aí, quando eu vim, comecei minha vida e conheci a Camila aí, né? A igreja estava começando e a Camila era babá de uma criança, de uma irmã da igreja e quando eu olhei a Camila, eu viajei, cara. Eu falei, meu Deus, que mulherão, né? Fiquei pensando assim. E aí, rapaz, a gente começou a ter um relacionamento, assim, a se conhecer e graças a Deus, Deus nos uniu num casamento então, que já tem 17 anos. 17 anos. 3 filhos, né? Na verdade, 4, né? Uma faleceu com 3 dias de nascida, né? Foi a Heloísa. Mas hoje nós temos aí o Samuel, que tem 11 anos, o Daniel, que tem 10, e a Lívia, que a gente fala que é a restituição, né? A Lívia, que tem 7 anos, vai fazer 7 em dezembro. Que legal. Então, quando vocês vieram para Umuarama, a parte financeira não existia? Não, cara, a gente veio assim, cara. Eu vim, na época o pastor, né? O pastor Bruno, que era da comunidade cristã de Cianorte, ele falou, Fabiano, eu também não te prometo nada, né? Ele falou, cara, o que eu prometo é que uma casa para você morar, né? E, cara, comida não vai te faltar. Você está disposto a começar? Eu falei, cara, eu tô. Né? A única coisa que eu tinha pedido para ele na época foi pagar um plano de saúde da minha esposa, né? Que era acho que de R$150 na época. Eu falei, pastor, o que eu preciso é do dinheiro só para pagar
um valor fixo só para pagar o plano de saúde, porque como a gente tinha perdido, né, a nossa neném e tinha sido pelo SUS, e aí a gente decidiu pagar um plano de saúde, né? Então eu pagava esse plano de saúde. E aí ele falou, não, cara, fica tranquilo, né? E quando eu saí de Bandeirantes, eu tinha ficado 8 anos na igreja. Eu saí com a mão na frente e outra atrás, né? Entendi. Não houve um acerto assim, né? De, não, você honrou a gente 8 anos, né? Então nós vamos te pagar. E assim, cara, eu não tive nada disso, né? Então foi uma das coisas assim que me feriram muito na época, né? Porque eu me senti bem desvalorizado, né? Eu vendi uma moto que eu tinha para comprar um carro para me vir embora, porque como é que eu ia vir embora com a minha esposa grávida de moto, né? Aí eu comprei um carro velho na época, né? Para vir para cá. Então eu vim desassessorado, né? Mas quando eu vim, cara, né? Eu lembro que eu cheguei aqui em Umuarama dia 27 de outubro de 2009, né? Quando eu cheguei dia 27 de outubro de 2009, no dia 3 de novembro de 2009, a igreja de Cianorte já tinha depositado um valor de um salário na época de R$ 1.500 para mim. E a hora que eles depositaram, eu falei, cara, mas por quê? Nem né? comecei? Cara, eu nem comecei, eu tinha acabado de chegar. Eles já tinham pago a casa, já tinham pago as despesas. Cara, eu falei, meu Deus, né? Aí o pastor na época falou assim, Fabiano, fica tranquilo. Esse aqui é um valor que a gente já ia te mandar mesmo, né? Então, assim, o pastor não tinha me prometido nada, mas ele já tinha. E eu lembro que na época, cara, eu orei e falei com Deus. Falei, Deus, né? Puxa, muito obrigado. Estava agradecendo a Deus. E Deus falou comigo, falou, os anos que você trabalhou em Bandeirantes, você não trabalhou para homens. Você trabalhou para mim. Então, o seu negócio não é com homem, o seu negócio é comigo. Então, eu até me lembro disso, eu me emociono, cara, sabe? Porque quando você fala sim para o Senhor, você não depende das pessoas. As pessoas podem pisar na bola com você, né? Como aconteceu comigo, né? Então eu achei que eu tinha direito de ter né? Ter um acerto, um pequeno acerto. Não queria muita coisa, né? Mas eu me senti desprezado. Você queria uma segurança ali para continuar? Não é? Eu acho que era o mínimo, né? Que se podia fazer. Puxa, o Fabiano está indo embora, ele vai recomeçar, né? A esposa está grávida. Então eu esperava isso, né? Mas isso, graças a Deus, eu já acertei isso com o pastor, né? Inclusive esse pastor faleceu, como eu já falei, né? Mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. Deus falou, o seu negócio não é com os homens. Você não trabalha para o homem, você trabalha para mim. Então o teu salário eu vou pagar, né? Então eu falo assim, cara, Deus é muito fiel, cara. Como é que eu não vou servir esse Deus de toda a minha alma e todo o meu coração, né? E de lá para cá, minha história mudou, cara, né? Eu falo assim, hoje a gente vive, né? Vive bem, né? Eu não sou um cara rico, né? Ainda não tenho minha casa própria, né? Tô com o meu projeto aí na Alvo Consórcio, né? Aproveitar e fazer o merchan, né? Nós temos o nosso projeto de ter a nossa casa, é o sonho da minha esposa, né? Mas a gente vive bem, né? A gente vai onde a gente quer, a gente come o que a gente quer. Legal. A gente, graças a Deus, vive muito bem, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, porque quando você entrega a tua vida para Deus, né? Esse foi o texto que foi a base do meu chamado, né? Porque quando eu me converti de verdade aos 18 anos, eu disse para Deus, Deus, agora eu vou ser alguém na vida, agora eu vou estudar, agora eu vou ser um doutor, sabe? Na hora eu falei, Deus, agora eu vou ser alguém, eu vou dar orgulho para o Senhor e para minha família. Naquela hora, Deus me deu uma palavra, né, de Mateus 16, que fala assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, achá-la-á. Rapaz, aquilo pegou eu de um jeito, cara. Eu falei, cara, então, se esse é o caminho, perder minha vida por amor, então eu perco, eu abro mão do que eu acho que eu queria ser, do que eu queria fazer, estudar e ralar do jeito que eu queria ralar, eu vou perder por amor ao Senhor. Então, isso, até hoje eu falo assim, né, Joel? Você falar assim, pastor, você sabe que é cortar uma luz sua, cortar uma água. Eu já passei muita dificuldade,
não necessidade. Entendi. Entendeu? Porque as necessidades todas foram supridas. Amém. Todas. Amém. Porque Deus, ele respalda, cara. Ele patrocina, né? Aquilo que você... Eu estava ouvindo hoje uma palavra de um apóstolo do Rio de Janeiro, pastor Joel Pereira, e ele fala algo aqui, cara. Ele fala aqui, ó. Eu postei no Instagram. Aquilo que você escolhe, Deus abençoa. Mas o que Deus lhe entrega, Ele patrocina. Entendeu? Então, quando você tem um chamado de Deus, cara, Ele te entrega algo, cara, Ele patrocina aquilo. Então, quando você está na mão de Deus, é a melhor coisa que existe. Amém. Amém. Se importa falar um pouquinho da tua filha? Não, de forma nenhuma. Não. O que aconteceu? A Heloísa, né? A Heloísa Helena, né? O nome dela é Heloísa Helena. É Guerreira Gloriosa, o significado do nome dela. A Heloísa foi o seguinte, cara, a Camila, ela teve eclâmpsia na gravidez, né? Então, nos primeiros meses de gestação, ela teve alteração na pressão, então tinha problema de... Ela nunca teve problema de pressão, mas nessa gravidez, na primeira gravidez, a pressão dela alterava muito. Então, dos 6 para os 7 meses, ela teve uma crise, né? Um dia nós estávamos indo para a igreja de manhã, e aí ela acordou e ela disse, amor, não estou enxergando direito, né? E aí eu falei, tudo bem, vamos na farmácia, que a gente não é acostumado a ir em médico, né? Eu falei, vamos na farmácia medir a pressão. Aí a gente pegou, foi medir. A hora que a gente foi medir a pressão dela, estava 18/20, né? O farmacêutico falou, é melhor já levar ela no hospital. E aí nós fomos para o hospital, a hora que chegou no hospital já estava 23, né, a pressão dela. E aí já foi assim, já foi um desenrolar de coisa, né? E aí o médico falou, ela teve uma crise, né? Nós estávamos lá, daí o pastor veio, a gente começou a orar por ela, ela teve uma crise de convulsão, né? E aí o médico falou, ó, se ela tiver mais uma crise dessa, ela vai morrer. Então agora a gente tem que tirar o bebê, não tem o que fazer, né? E tava de quantas semanas? Tava de... Cara, era de 6 para 7 meses, eu não me lembro quantas semanas eram. Mas ela estava quase de 7 meses. Quase de 7 meses. E aí o médico, né, como o Bandeirantes não tinha uma estrutura, né, assim tão boa, eles já encaminharam a gente para uma cidade vizinha, que era Cornélio Procópio, que tinha era uma região maior, que era referência, né? Perto de Londrina já. E aí eu falei, então vamos, né? E aí nós fomos para Cornélio, daí foi feita a cesárea para tirar o bebê, né? E aí o bebê ficou na incubadora, né? Só que o médico já tinha falado, falou, cara, ela é perfeita o bebê, só que o bebê não está maduro, então o pulmão dela não está maduro, né? Então a gente vai fazer todos os procedimentos e tal, mas a gente não garante, né? Porque quando você tem você está acompanhando uma gestante que tem problema de eclâmpsia, os médicos já se antecipam, né? Eles se preparam, vão aplicando as injeções para amadurecer o pulmão. Mas com ela não foi feito, né? Não foi feito isso, não deu tempo. E aí quando nasceu, né? Nasceu, a neném começou, aí teve algumas paradas cardíacas, né? E com 3 dias de nascido veio a falecer, né? E aí foi assim, para mim arrancou um pedaço de mim, né? Até hoje eu não, assim, todo mundo, às vezes a gente fala, né, em família, tudo, né? Eu falo para os meus filhos, eles sempre falam, né? Nós somos em 4, pai, né? Que eu falo, né, que nós somos em 3, eu tenho 3 filhos, e eles sempre falam, pai, nós somos em 4, né? Porque a Heloísa, ela nasceu e ela, né, cara, ela foi amada, foi desejada, né? Mas são situações da nossa vida, né? Eu falo, enquanto você está aqui na Terra, cara, Deus te permite passar certas situações, né? Então, eu não creio num evangelho, cara, triunfalista, no sentido de que você vence tudo, que você... Cara, você está aqui, você está sujeito a muita coisa, né? Só que o que Deus nos garantiu, Ele não nos enganou, Ele não disse que a gente não ia passar por tribulações, por luta. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci. Né? Então, assim, cara, essas verdades me seguraram. E eu lembro que na época eu falei para Deus, Deus, não muda nada
do que eu penso do Senhor. Eu continuo amando o Senhor. Tá doendo, né? A gente sonhou, a gente tinha pintado o quarto, a gente tinha berço, a gente tinha as coisas, né? A gente tinha tudo preparado, né? Então era tudo né? A Camila, ela teve uma depressão, né? Pós-parto, né? Que ela ficou muito mal, né? Porque desejava a criança, né? Então, assim, foi aquele luto, nós tivemos o luto, nós tivemos a perda, né? Foi um tempo bem difícil, né? E até mesmo na UTI, nas visitas, a gente acaba conversando ali, né, com Sim, eles, batendo um papo. Nossa, Eu falo assim que eu entendo um pouquinho o que o senhor passou, porque eu perdi um filho com 24 dias. E esse tempo inteiro ele ficou dentro da UTI. E o momento que você vai visitar, você acaba conversando, você acaba sonhando. Ah, eu vejo você, né, filho, jogando bola com o papai. Ou vejo você correndo, né, atrás da cachorra, né? E querendo ou não, fica essas memórias na cabeça, né? Então, cara, fica assim. Até hoje eu me lembro, eu falo assim, né, que se a Heloísa hoje ela tivesse viva, ela ia estar com 13 anos, né? Já ia ter uma mocinha em casa, né? Então eu falo assim, é uma coisa que você nunca esquece, né? A gente não esquece. Eu não falo muito com a Camila sobre isso, né? Mas assim, ela também, com certeza ela deve pensar muito, né? Mas eu sempre lembro, sempre, né, falo assim, foi um período muito dolorido, cara, né? Muito dolorido. Mas foi muito interessante que ela faleceu dia 1º de junho de 2008, né? E no 1º de junho de 2009 eu estava no cemitério, fui fazer um culto fúnebre lá, né? E eu nunca tinha ido no cemitério, né? A gente não foi acostumado, né? Pelo ensino, pela criação da gente nunca foi de ir em cemitério, de ficar visitando túmulo. Eu não tenho isso, não tenho esse costume, né? Tenho respeito, né? Tudo. Mas não é uma coisa que foi criada com a gente, né? Então, desde quando ela tinha falecido, eu não tinha ido mais no cemitério, né? Mas nesse dia eu fui, né? Eu tava lá, eu falei, cara, eu tô aqui, vou lá. Fui lá no túmulo, né? Fiquei um pouquinho lá e chorei, né? Que você vem todas as lembranças na memória, a luta que foi, as situações que foram. Mas naquele momento ali eu orei para Deus, eu falei com Deus, né? E no mês seguinte a Camila engravidou, né? Foi muito interessante, cara, porque em agosto de 2009, né, que estava precedendo eu vir para Umuarama, no Dia dos Pais eu ganhei um presente da igreja, né? E eu fiquei, era para mim ficar alegre, mas eu fiquei triste, né? Porque eu falei, putz, eu sou pai de um filho morto, né? De um filho morto. E até na hora, assim, eu até achei muita insensibilidade, né, das pessoas da igreja de me mandar um presente de Dia dos Pais, que nem filho eu tinha, né? Na minha cabeça. Deus já tinha preparado. Mas no Dia dos Pais eu já era pai e não sabia, né? Então, assim, eu falo assim, como Deus é tremendo, né? Aí a gente, Deus, né? Na época a Camila já estava grávida, ela já tinha engravidado em julho, né? Em agosto ela já estava grávida, ela estava sentindo uns mal-estar no estômago, a gente foi até eu tenho um primo que era médico em Londrina, né? E aí a gente foi lá, que ele é gastro, a gente tinha ido para lá para fazer uns exames, e o dia de fazer o exame, né, a endoscopia, ele falou, faz o teste de gravidez primeiro, né, antes da gente... Aí foi quando fez o teste, né, então o problema que a Camila estava tendo era não sei, fluxo, as coisas, era a gravidez já, né? Então eu já tinha entendido, né? Eu falo assim, cara, como Deus é fiel, né? Como Deus é muito fiel. Mas até hoje a gente... Né, a Heloísa fala assim, eu tenho um amigo que a gente fez um velório, né? Porque como ela faleceu numa cidade próxima, já era 5 horas da tarde, então não podia enterrar, né? Porque o cemitério fechava às 6 horas. Então não dava para enterrar. E o pastor na época falou, Fabiano, vamos fazer um velorinho, cara, porque, né, a igreja estava aqui orando, né, ficou todo mundo aqui. Era bom fazer. Eu não queria fazer, né, mas o pastor na época quis fazer.
falei, pastor, então vamos fazer. Ele falou, daí a gente faz um culto, né? Então daí nós fizemos um velório, né? Fizemos um velório ali, o cara, o caixão lacrado. E aí veio um pastor, cara, amigo meu, eu nunca vou me esquecer disso. Ele veio lá de Barretos, né? E aí ele falou assim, Fabiano, eu vim aqui, ele até pregou no culto, né? Ele falou, Fabiano, eu vim aqui para dizer que você vai, porque a gente tem uma crença teológica, né, nossa, que todo mundo que vai para o céu vai assumir a idade de Cristo, 33 anos, né? Então ele veio e falou assim, cara, imagina a Heloísa com 33 anos, né? É assim que você vai conhecer ela, né? Cara, aquilo me marcou assim, porque o cara, né, a gente era amigo, ele veio de longe, né, para entregar uma palavra para confortar meu coração. Fala como Deus é bom, né, Joel? Deus é muito fiel. Deus é bom. Então assim, cara, na vida ministerial, a vida com Deus, não é um mar de rosa. Entendeu? Não é um mar de rosa. Cara, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? A vida não é justa. Eu tenho um amigo meu que também pastor, ele fala isso, a vida não é justa. Então não adianta você querer, não adianta a gente querer maquiar, mas por que o cara é homem de Deus e acontece isso com ele? Cara, acontece porque nós estamos aqui, entendeu? Vai acontecer situações, né? Aconteceu com Jó, né? Aconteceu com Jó, cara, o cara era correto, o cara era um homem de Deus, um homem íntegro. Deus dava testemunho de Jó, cara. Deus disse, olha, não há ninguém íntegro como Jó. Né? Então, assim, Deus dava testemunho dele. Né? O cara era certo, correto, o cara perdeu tudo. Perdeu filhos, né? Filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, cara. Ele perdeu tudo, mas Deus restituiu. Né? Deus restituiu em dobro na vida de Jó. Né? Até eu aprendo uma grande lição aí, que, né, o que não pode ser restituído é compensado. Deus não devolveu os filhos de Jó que ele perdeu. Deus deu outros filhos, né? Sim. Então assim, ele compensou. Então eu falo que aconteceu comigo também foi a mesma coisa. Deus compensou. A Heloísa não foi restituída. Foi compensada na Lívia, né? A Lívia veio. E então assim, a gente glorifica a Deus por isso. Amém. Pastor, em nenhum momento assim você pensou em culpar Deus mesmo? Em nenhum momento, cara. Eu não tenho isso comigo, sabe? Nem perguntou por quê? Nem por quê. Eu adorei a Deus. Eu sempre tive isso aí no meu coração. As coisas dando certo, eu vou adorar. Dando errado, eu vou adorar. Eu ganhando, eu vou adorar. Eu perdendo, eu vou adorar. Então eu entrei em adoração. Eu fui para Deus. Falei, Deus, eu continuo te amando. Tá doendo, mas eu continuo amando o Senhor. Isso não muda nada. Eu vou continuar meu chamado. Vou continuar meu ministério. Vou continuar servindo o Senhor, vou continuar... Passou na tua cabeça que isso poderia ser alguma colheita do que você fez no passado? Não. Não? Não passou. Não. Realmente colocou na mão de Deus, confiou que era o propósito. E se Deus permitiu, né, que acontecer. Tem coisas que eu creio assim, que não é a vontade de Deus, cara, sabe? Que não é a vontade real de Deus. Coisas que Deus permite, né? Eu lembro que eu tive uma experiência um tempo atrás. Teve um primo da minha esposa que faleceu, né? O cara tinha 22 anos, né? Aí nós fomos no velório, saímos daqui de Umuarama, fomos lá, foi em Cambará. Aí chegou lá, ele tinha sofrido um acidente, né, no trabalho, que a parte do pneu do caminhão passou, raspou, não chegou a macetar ele, mas passou e danificou bem o crânio, o cérebro dele, ele teve morte instantânea, né? E eu lembro assim que quando eu cheguei lá no velório, cara, um primo chegou e falou, Deus quis assim, né? Na hora o Espírito Santo falou comigo, não queria não. Fiquei assim, ouvi aquela voz, sabe, assim, não queria não é minha vontade, né? O cara tinha 22 anos, tinha vida pela frente. Então, assim, nem tudo é vontade de Deus. Eu fiquei pensando, poxa, o cara, né, tava trabalhando de noite, né, passou um cabo de aço na perna dele e derrubou ele, né? Aí ele caiu e o bitrem passou devagar, mas passou e pegou ele, né? Então, assim, podia ter sido uma falta de atenção, podia
entendeu? São situações, cara, que às vezes a pessoa perde a vida, aí fala, mas Deus quis assim. Tem coisa que Deus não quer, entendeu? Tem coisa que é a vontade real de Deus. E tem coisa que não é a vontade real de Deus. Você fala assim que Deus permite aquilo acontecer. Permite, é uma permissão. Mas se Deus é poderoso, por que... Cara, não sei. Mas existe a permissão de Deus para algumas coisas. E existe a vontade real de Deus. Entendeu? Então, assim, a vontade real de Deus, que você viva bastante, que você viva bem. Mas se você não cuidar da saúde, se você, cara, fazer coisas que vai colocar a tua vida em risco, cara, você pode morrer fora da hora. Entendeu? Então, assim, eu acredito nisso. Eu acredito que tem coisa que é a vontade real de Deus. Tem coisas que são a vontade permissiva de Deus, que envolve decisões humanas, que envolve você fazer escolha. Entendeu? Se você pegar um revólver aqui, botar na tua cabeça, dar um tiro, você vai se matar. Aí vai falar, não, foi Deus que quis. Foi a vontade de Deus que ele... Não, cara, não é a vontade de Deus. Entendeu? Então, assim, depende muito das nossas atitudes. Das nossas atitudes. Tem coisas que dependem das nossas atitudes. Tem coisa que eu entendo que é a vontade real de Deus. Né? E tem coisa que não é a vontade real, que é uma permissão que está vinculado às escolhas suas, entendeu? Às decisões suas. Então, digamos lá que eu vou na igreja todo dia. Sim. E eu oro para Deus que eu quero um emprego melhor. Mas eu tô lá na igreja todo dia. Mas eu não saio procurar esse emprego. Então. Deus permite que eu não tenha emprego. Você não sai procurar. Você não se qualifica. Você não estuda. Aí você quer que o negócio caia na tua cabeça. Entendeu? Você não acorda cedo. Acontece muito isso, cara. Acontece muito isso, Joel. Às vezes a pessoa vem, pastor, ora aqui por mim. Vamos a um trabalho. O cara sai 10, 11 horas da manhã procurar um serviço. Cara, você é empresário. Você sabe que um cara que vai lá 11 horas da manhã procurar você para um serviço, você sabe que o cara não quer trabalhar. Entendeu? Porque o cara quer trabalhar, o cara vai sair cedo, o cara vai chegar cedo, ele vai, cara, se esforçar. Você tá entendendo? Então, assim, a vontade de Deus, cara, ela depende de uma atitude sua também, de você se posicionar, de você, cara, renovar a sua mentalidade. Né? Então eu creio dessa maneira. Eu creio que existe a vontade imutável de Deus, né? Até eu estou tentando achar aqui que tem uma palavra de um pastor que é o J.B. Carvalho, e ele fala muito sobre isso, sobre a vontade de Deus, né? Existe a vontade real de Deus e a vontade que é uma vontade que Deus tem, né? Só que ela depende de decisões suas, depende de um comportamento seu, que você toma decisões, entende? Existe uma vontade real de Deus que é imutável, mas existe uma vontade de Deus que depende de você, que é onde eu entendo que é a vontade permissiva de Deus. Entende? Que depende de uma posição sua, entendeu? Depende de uma atitude sua. Né? Então, digamos aqui que, de repente, Deus, para colocar você onde está hoje, Ele te deu a liberdade de você decidir o que você ia fazer com a perca da sua filha, em relação a Ele? Você pode reformular a pergunta? Digamos assim, quando, né, Deus levou a sua filha para os braços dele, você tinha a escolha, ou ficar chateado e culpar Deus, ou entender que aquilo era um propósito na sua vida. Entendi. De repente, se naquele momento você culpasse a Deus, você não estaria hoje onde você está. Isso mesmo. É bem isso que eu acredito, entendeu? Porque você pode, cara, diante de uma fatalidade na sua vida, diante de uma situação de desgraça, você pode culpar Deus, que é o que muitas pessoas fazem hoje, né? Se Deus existe,
Por que que é uma visão humanista, né? Por que que tem criança passando fome? Por que que mulher é abusada, é estuprada? Por que que tem tanta desgraça no mundo, né? Cara, a gente precisa entender que Deus, ele é um Deus que trabalha com princípios. Você está entendendo? Deus não trabalha com sentimento de dó. Deus não tem dó de ninguém. Entendeu? Deus, ele é um Deus de princípio. Se você cumprir princípio, ele cumpre promessas. Então, a pessoa faz as escolhas. O homem escolheu um caminho errado. Entendeu? A humanidade tem escolhido um caminho errado. É o que Provérbios 14 fala. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o cabo dele, o fim desses caminhos, são caminhos de morte. Né? Então, as pessoas fazem escolhas. Você escolhe. Né? Eu estava atendendo agora à tarde um rapaz que está na rua, entendeu? A hora que você chegou lá na igreja. O cara está na rua, a família está sofrendo, né? Foi dada uma opção para ele. Cara, você quer uma casa de recuperação? Você quer uma ajuda? Ele não quis. Ele só queria um lugar para tomar banho e fazer uma refeição. E isso a prefeitura pode dar para ele. Né? Tem um centro pop aqui. Ele pode ir lá, pode tomar banho na hora que ele quiser. Tem uma comida, tem café, eles servem uma comida. A igreja serve refeição à noite, né? Entrega marmita para os moradores de rua. Só que o cara, ele tinha a oportunidade. Né? Aí você pode falar, mas o cara está na droga, isso é um vício, está escravizado. Eu entendo. Só que eu entendo também, cara, que a gente pode fazer escolha. Eu entendo também que a gente pode tomar uma atitude. E que quando a gente toma uma atitude, cara, Deus faz a coisa acontecer. E você viveu isso, né, pastor? Sim. Então, entende bem, né? Legal. Eu vivi isso aí, cara. Pastor, então hoje o senhor está em Umuarama. A igreja hoje tem quantos membros? Hoje nós somos, graças a Deus aí, em torno de 300 membros, cara. A igreja fica em qual endereço aqui em Umuarama? Eu ia falar para você, ó, eu quero até os espectadores aqui, né, ouçam esse acho que é um podcast do pastor J.B. Carvalho, se chama Telema e Boulema, entendeu? Telema e Boulema. Ele fala dentro da teologia a diferença. Telema, vontade de Deus. Então existem duas palavras para a vontade de Deus, que é telema e boulema, entende? Então eu quero, né, sugerir uma sugestão para quem quiser ouvir essa ministração, né, do pastor J.B. Carvalho, telema e boulema. É a ministração que ele abre o leque dessa questão do que é a vontade de Deus real, né, imutável, e o que é a vontade de Deus que envolve atitude humana, entendeu? Que envolve decisões, consequências, né, humanas. Você está entendendo? Então, assim, é bem interessante isso aí. Legal. Isso aí muda a mente da pessoa, cara. Legal. Muito bacana. O que você ia me falar mesmo, filho? Você me perguntou. Não dá. O endereço da igreja aqui, onde que está em Umuarama? A comunidade está na Avenida Paraná, 5678, bem aqui na região central da cidade, né? A parte nova da cidade ali, perto da Praça Miguel Rossafa, né? Então aí, já faz 4 anos que a gente está naquele local, né? São 1.000 metros quadrados ali. A gente ficou 7 anos aqui na rua aqui, Rua Doutor Camargo, num salão muito joia também. E o meu plano é sair dali para a sede própria, se Deus quiser. Amém, amém. E assim vai ser. Em nome de Jesus. E assim vai ser. Pastor, muito legal esse bate-papo. Eu acho bacana assim, porque às vezes a gente olha para o pastor e vê uma pessoa perfeita, né? Uhum. E não conhece a história, as dificuldades, né? Oi? Não vê o roqueiro que tem dentro do pastor. Rapaz, eu gosto, hein, velho? Meu Deus do céu. Eu tenho que me policiar pra me não ouvir Iron Maiden. A hora começa a guitarra. Já, oh, meu Deus do céu, velho. E você mas hoje tem, né? Não, cara, assim, eu queria ser, mas nunca fui. Mas eu toco violão, eu toco instrumento, né? Eu toco contrabaixo, também ajudo, né? Mas
quando você começa no ministério, você tem que aprender a cabecear, bater escanteio e cabecear, né? E, então eu sempre tive essa conexão com a música, né? Mas eu gostava muito de heavy metal, né? Não um heavy metal puro, né? Aquele heavy metal mais antigo, né? Não essa bobagem hoje que a gente, né? Que muita gente põe de música hoje, né, cara? Sim. Tem uns negócios aí que os caras querem tudo menos música, Sim, né? sim. Mas e quando eu me converti, eu comecei a mudar também o que eu ouvia, né? Aí a gente chama de white metal, né? Que é um metal cristão, né? Então aí na época eu ouvia Petra, ouvia White Cross, ouvia o Bride, né? Ouvia várias bandas aí, né? Tourniquet, Mortification, que era um metal mais pesado, né? Mas eu já fui meio doido já. E não parece, né? Eu falo assim, rapaz, a Camila quando me conheceu, eu era meio headbang, né? Andava tudo de preto e tal, tinha uma cruzona aqui no peito. E aí a primeira coisa que a Camila me deu de presente de namorar foi uma calça social. Eu falei, cara, a mulher muda o homem mesmo, velho. Aí você foi pintou de preto. Daí eu falei, cara, ele me deu uma calça social, me deu um sapato, né? Só usava All-Star, gostava de usar preto, né? E tudo, e missionário e tal, né? Mas graças a Deus colocou a mulher na minha vida, cara. Sem mulher, né? A gente não é nada. Não é nada, pai do céu, né? Ai, que legal, pastor. Obrigado mesmo por esse momento. Uhum. É um momento muito gostoso. Joel, eu agradeço. É bom, assim, é gostoso a gente conhecer um pouquinho também da sua história. Uhum. Né? Isso acaba nos fortalecendo mais também. Porque é aquela questão que eu comentei aqui. Às vezes a gente olha pro pastor, o pastor é perfeito. E não, cara, isso aí é roubada, viu? Isso não existe, não é. Ele também tem as mesmas dificuldades que a gente tem. Cara, tem luta. Às vezes até mais, porque o fardo é mais pesado para carregar. Né? E a gente, como membros, né, vamos dizer assim, a gente poder apoiar, entender e saber que o pastor também é humano e é falho. É verdade. Que só Jesus Cristo foi perfeito. É isso mesmo. Né? Pastor, obrigado de coração por ter você. aceitado aí esse convite. Amém. Né? A gente acabou demorando um pouquinho para fazer a gravação, tivemos uns imprevistos aí, mas você teve paciência, teve calma. Amém, e Joel. esperou com a gente. Vou deixar Deus agir no seu coração. Se você quiser dar uma palavrinha para o pessoal que está nos assistindo, para a gente só encerrar, fica à vontade. Joel, é isso aí, eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui. Eu achei bem bacana aqui a forma, né, de você conduzir aqui e deixa a gente bem à vontade, né? Mas assim, o que eu queria assim só colocar aqui, eu tinha preparado aqui uma frase de um pastor bem conhecido, que é o Luiz Hermínio, né? Ele fala assim, o que é o ministério, né? O ministério é uma chamada incrível dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Né? Então, assim, Deus chama pessoas, né, aqueles que não são, para confundir os que são. Né? Então, Deus ele chama os improváveis. Né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né, para os espectadores aí, ouvintes aí do canal seu, é que Deus usa quem Ele quer, cara. Deus usa pessoas simples, pessoas comuns, né? A única coisa que Deus espera é que a gente reconheça Ele na nossa vida, né? E quando você reconhece Deus e passa a conhecer Deus, não apenas de ouvir falar porque alguém falou, mas a ter uma caminhada com Deus, é impossível você não se apaixonar por Ele. Né? É impossível você não querer, né, viver a causa dEle. Né? Então, hoje a gente vive, né, pelo Rei e pelo Reino. Né? A gente tem uma instituição, tem uma igreja, né, que a gente serve, né? Mas a gente sabe que não é a comunidade cristã, é o reino de Deus. Né? Então eu não sirvo a comunidade cristã, eu sou pastor do reino de Deus. Né? Eu sou servo no reino de Deus. Então a minha mentalidade ela é reino.
né? Eu sei que é importante a gente ter uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma instituição que você, né, respeita, que você honra, mas, cara, lá no céu não vai ter comunidade cristã, não vai ter presbiteriana renovada, não vai ter metodista. Lá no céu vai ter filhos, né? Então, essa questão de muitas igrejas, né, que tem, infelizmente a gente ainda vive, né, divisões, infelizmente, né? Mas a gente tem que ter a mentalidade do reino. Então Deus usa pessoas simples, né, pessoas de carne e osso, pessoas passíveis a erros. Eu sou um cara passível de errar, né, já cometi erros e a graça de Deus me alcançou e me fez hoje, né, uma pessoa que, né, graças a Deus, né, está vencendo, tem vencido, né? Amém. Graças a Deus e a coisa mais importante que Deus deu para mim, né? O maior privilégio que eu tenho, né, é a minha família, né? A minha família, é minha esposa, meus filhos, é eu ser pai, é eu ser alguém, né, cara, que tem um lugar para voltar, né? Minha família. Então eu louvo a Deus por isso, que esse foi o maior presente que Ele me deu aqui na Terra, né? E enquanto eu viver, como eu disse, a gente tem hora que você tem vontade de desistir, você sofre perseguições, né? Sofre ingratidões. Acho que é uma das coisas mais duras que um pastor tem que lidar é com a ingratidão, né? É você abençoar pessoas, ajudar pessoas e essas pessoas te apunhalarem, né, te traírem, te escracharem muitas vezes. Isso é uma coisa muito dura, mas a gente não para por aqueles que fazem isso, né? O maior argumento que eu tenho, o argumento de Deus para mim, né, são as mais de 300 pessoas hoje que a gente Amém. pastoreia e cuida e que amam a minha vida, né? Então, assim, esse é o argumento de Deus, é o maior argumento de Deus para mim. Então eu me nego, cara, a desanimar ou a desistir por meia dúzia de que fala mal, que mete o pau, que não gosta, né? Eu me nego a desistir por conta disso, porque o maior argumento de Deus para mim são as mais de 300 Amém. pessoas que hoje estão na comunidade, que amam a igreja, que dedicam vida ali, que investem no reino de Deus ali, né? Graças a Deus. Então eu queria deixar aqui, né? Não desista, Deus usa pessoas simples, Deus usa pessoas que... Deus não quer filhos perfeitos. Um dia eu estava orando, estava falando, Deus, eu tenho que mudar isso, Deus, eu tenho que mudar aquilo, Deus, me ajuda a fazer isso, eu preciso mudar. E eu estava assim, né, me autoflagelando ali na oração, e eu lembro que o Espírito Santo na hora falou, para de orar assim, né? Ele falou comigo, eu não quero filhos perfeitos, eu quero filhos apaixonados, né? Porque uma pessoa apaixonada, uma pessoa comprometida, cara, ela vai reconhecer suas falhas e vai mudar os seus comportamentos. Legal. Deus abençoe a todos. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo, então nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe, manda aí no grupo da família, dos amigos, que eu tenho certeza que um bate-papo desse aqui vai abençoar e vai ajudar muitas pessoas. Pessoal, fiquem com Deus. Abraço. Pastor. Valeu.